noite. Estamos aqui hoje no Centro de Atendimento Psicológico 24 horas com a psicóloga e empreendedora Helena Lopes, que foi a gestora da clínica. O nosso trabalho, ele é a respeito de como sair da idealização de uma clínica para a prática em relação à documentação. E hoje vamos conhecer um pouco sobre a trajetória da idealização e o momento que o centro foi inaugurado. E hoje estamos na clínica, Centro de Atendimento Psicológico 24 horas. Temos o prazer aqui de entrevistar a psicóloga e empreendedora Helena, que vai estar nos detalhando o passo a passo de como ela idealizou e como que aconteceu para poder ela montar toda a clínica, todo o processo. Meninas, boa noite. O prazer é todo meu. Patrícia, minha colega, minha eterna colega, né? Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. A idealização foi ao longo da formação. A gente vai pensando o que vai fazer depois que se forma. E após a formação, a gente começa a entender por que os nossos professores nos cobravam tanto. Porque realmente tudo exige muito. Então, a regulamentação da documentação de uma clínica psicológica envolve várias etapas legais. A administração, para garantir que o estabelecimento esteja de acordo com as exigências dos órgãos competentes, a gente vai em busca de alvarás e mais alvarás. Então, o primeiro passo é definir a natureza da clínica. Se você quiser trabalhar sozinha, você pode abrir um estabelecimento físico, com o seu CRP e trabalhar tudo como pessoa física. Mas se você quiser trabalhar com mais alguma pessoa, você precisa definir a natureza da clínica como pessoa jurídica. E como pessoa jurídica, o regime é diferente. O regime tributário de uma clínica jurídica, ela pode ser de uma sociedade limitada ou totalmente de uma forma jurídica. Além de escolher o regime de tributação, como por exemplo, no caso nosso é o Simples Nacional, não se encaixa em MEI para psicólogos, e nesse Simples Nacional, após o funcionamento, a gente precisa estar contribuindo mensalmente de acordo com as entradas, você já vai pagando os tributos, e precisa cumprir todas as condições estabelecidas. Após isso, é necessário registrar a clínica em uma junta comercial, formalizando a empresa, tornando a empresa uma pessoa jurídica. Nesse sentido, a gente conhece aí uma sigla CNPJ, que é para identificar que nós não estamos sozinhos, que existem mais pessoas nesse contexto. E aí a gente vai em busca do alvará. Existem dois alvarás iniciais, é o alvará de funcionamento e o alvará de localização. Todos os dois alvarás são fornecidos pela Prefeitura Municipal. Mas aí, para eles emitir esses alvarás, eles precisam olhar se o lugar está pronto para atendimento, e eles precisam olhar se ali pode funcionar essa clínica. O que é impedimento para isso? Se for um lugar de difícil acesso, se for um lugar que não estiver pronto, as ruas iluminadas, se for um lugar que causar algum risco para as pessoas, a gente não é autorizado. Em contrapartida, aqui o nosso estabelecimento estava tudo legalizado, então nós não tivemos dificuldade de conseguir os alvarás. O alvará de localização, para nós foi uma novidade, nós não sabíamos que era necessário. Mas também não foi difícil porque estava tudo ok. Depois, a gente tem um alvará emitido pela Vigilância Sanitária. Vem uma equipe da Vigilância Sanitária olhar o nosso espaço, olhar as nossas condições, verificar a limpeza, verificar os produtos de limpeza, datas de validade, e se o material que a gente fornece na recepção, como álcool em gel, com guardanapos, com copos, se são todos os materiais descartáveis. E aí, tendo feito essa conferência, logo após foi emitida para a gente um alvará de liberação da vigilância sanitária.
Ainda assim, o Conselho Regional de Psicologia, que é o órgão responsável pela prática psicológica, fiscaliza se o profissional desse espaço está com o CRP em dia, se ele está com a anuidade paga, se ele está com a certidão efetivada. Além disso, além do CRP, pessoa física profissional, como o nosso espaço é um espaço jurídico, nós também tivemos que registrar a nossa clínica no Conselho Federal de Psicologia. Então, não temos apenas um CRP físico de cada profissional aqui, nós temos um CRP CNPJ. E aqui no Norte de Minas, eu acredito que é a única clínica em psicologia registrada no Conselho Federal de Psicologia como clínica, como CNPJ. Então, para nós é uma satisfação muito grande. É difícil conseguir a documentação? Eu diria que não. Mas tem que ter paciência, tem que ter disponibilidade do pagamento dos impostos, tem que ter a paciência de aguardar, fazer os ofícios e aguardar que as autoridades competentes venham fazer a fiscalização. Logo depois da fiscalização é que são emitidos os alvarás e a documentação que a gente necessita. Quanto tempo, Helena, que durou todo esse processo dessa documentação até a inauguração da clínica? Olha, a documentação ela vem seguida, no passo a passo. Por exemplo, para mim conseguir o alvará da vigilância sanitária, antes eu tenho que ter o alvará de funcionamento e alvará de localização. Certo? Então, primeiro eu vou lá e consigo na prefeitura o alvará de funcionamento, o alvará de localização. Aí, estando funcionando o espaço pronto, eu posso solicitar o alvará da vigilância sanitária. Após o alvará da vigilância sanitária, eu posso solicitar o alvará do Corpo de Bombeiros. Após o alvará do Corpo de Bombeiros, e concomitantemente, eu posso regularizar a situação do CNPJ jurídico da clínica. E aí, cada órgão desse vai pedindo a documentação anterior. Um vai seguindo do outro. Então, assim, meio que não precisa a gente preocupar se a gente vai saber fazer ou não. Quando a gente chega no primeiro local, nos direciona para o próximo. E o próximo que a gente vai procurar, se o anterior não estiver pronto, eles também nos orientam para ir no anterior. Então, assim, é uma questão que a gente precisa ter calma, paciência e foco. Se você deseja ter uma clínica, vai atrás que você consegue. Não é fácil, mas é possível. Tanto que é possível que nós temos toda a documentação pronta. Nós estamos agora encaminhando para o nosso próximo passo agora é fazer credenciamento com os convênios, porque nós somos 8 psicólogos, então tem que ter serviço para esses 8 psicólogos. Porém, como eu disse para vocês, nesse momento nós estamos com 3 psicólogos trabalhando ao mesmo tempo. Para nós é uma alegria. Então, vocês já estão partindo para um outro processo, que é a questão do credenciamento. A questão do credenciamento com os convênios. E você, então, conta com 3 colaboradores? 8 colaboradores. 8? Você quer falar um pouquinho sobre o trabalho deles, a abordagem? Olha, cada profissional aqui é livre para executar seu trabalho à sua maneira. A exigência da clínica é que esteja com o CRP correto e que utilize de toda a ética e todo o sigilo profissional que a profissão exige. Mas a abordagem, ela é livre, cada um trabalha dentro da sua abordagem. O valor, a gente sabe que o Conselho Federal de Psicologia tem mais ou menos um valor mínimo de R$250 para a sessão e um valor máximo de R$450. Aqui nós temos psicólogos que trabalham com valor mínimo de 250 e temos psicólogos que trabalham com valor social de R$120. Porém, cada dia que passa, a demanda vai aumentando. Então, a quantidade de atendimentos pelo social, ele vai sendo diminuído. Mas cada profissional
tem a liberdade de, dentro da ética profissional, agir de acordo com sua personalidade. Tem mais alguma questão, Helena, que seria interessante a gente colocar aqui para todo mundo? Interessante, não enquadra apenas como clínica psicológica. Em tudo que você vai fazer, se você se dedicar, se você tiver foco, se você ter o desejo de fazer tudo corretamente, a burocracia da documentação é apenas um detalhe. Durante esse processo, teve alguma coisa que você gostaria que fosse feito diferente? Ou não? Foi tudo feito da forma que você gostaria? Vou ser bem sincera com você. O foco, ele é tão alinhado com a vontade, com o desejo, que a única coisa que eu achei que foi diferente foi a demora. Eu imaginava que eu mudava o ofício hoje, em 72 horas eu tinha respostas de todo mundo. Mas não é bem assim. É como uma pirâmide. A gente vai subindo degrau por degrau. Por exemplo, sem o documento de funcionamento, eu não pego o documento de localização. Sem o documento de localização, eu não consigo solicitar vigilância sanitária. Sem a vigilância sanitária, eu não consigo solicitar o corpo de bombeiros, o alvará do corpo de bombeiros. Sem o alvará do corpo de bombeiros, eu não consigo fazer um credenciamento, por exemplo, no IPSM. Entende? Então, um documento vai fazendo a necessidade de outro. Então, o que mesmo que foi diferente do que eu pensei, foi só o traço. O mais, tudo aquilo que foi idealizado foi efetivado. E como que é o atendimento 24 horas? É de sistema de plantão? Como que funciona, Helena? Olha, aqui de 6h59 da manhã às 21h59 da noite, o atendimento ele é presencial. Das 21h59 às 6h59 da manhã, o atendimento é online. Sempre que você chegar aqui, vai ter um psicólogo de plantão. Mas também vai ter outros psicólogos atendendo horários agendados. Entende? Então, chegou uma pessoa nesse momento ali na porta, ela vai ser acolhida pela psicóloga que faz plantão hoje. Agora, você quer ser atendido por um profissional específico, você vai fazer o agendamento de data e horário. Aí, aquele profissional que você escolheu vai estar lá na salinha esperando a sua disposição. E quais as especialidades que hoje o cliente, o paciente que chega aqui, ele pode contar com quais tipos de atendimento? Bom, nós temos a psicóloga que atende o infanto juvenil, temos duas psicólogas para o infanto juvenil, temos duas psicólogas que atendem adulto em geral, nós temos a psicóloga que vos fala, que é especialista em atendimento de casais e familiar, e logo também essa psicóloga será neuropsicóloga, porque a gente tem demandas de avaliações neuropsicológicas, de rastreamento de TDA e de TDAH, de rastreamento do espectro autista. Então, a gente vem trabalhando para a gente atender todo o público. Temos também psicólogos homens, porque a gente tem alguns pacientes que se identificam com atendimento psicológico masculino. Então, os nossos psicólogos homens, eles atendem todo o público, desde criança até adulto. Temos também uma psicóloga especialista em atendimento perinatal. Então, as gravidinhas aí, pode contar conosco, que nós estamos prontas para atender. Temos também atendimento geriátrico, né? A gente atende idosos. E temos, além do atendimento presencial online, a gente trabalha com atendimento domiciliar. O atendimento domiciliar para os idosos é o nosso carro-chefe. A gente disponibiliza na segunda e na sexta-feira para fazer os atendimentos em domicílio. Então, se uma pessoa quer agendar um atendimento no domicílio, ele já sabe que vai ser na segunda ou na sexta-feira.
E aí, o atendimento é feito também com total sigilo e respeito. Normalmente, a gente utiliza uma sala que está vazia na casa do paciente, ou um local que o paciente preferir, mas desde que só esteja o paciente e o profissional. Eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, boa vontade, o acolhimento. Foi muito importante para nós, foi bem esclarecedor e muito, muito obrigada. Eu que agradeço. A gratidão é toda minha, porque assim como a gente aprendeu a fazer, a gente gosta de transmitir. Porque o mercado de trabalho psicológico, ele vem crescendo cada dia mais. Então, não tem espaço só aqui para a clínica, tem N espaços. Todo profissional que desejar trabalhar dentro da sua profissão, desde que ele se dedique, ele vai ser um excelente profissional. Pacientes é o que não vai faltar. A gente vem numa demanda pós-pandemia, onde as pessoas cada vez mais compreendem o valor da saúde mental. Porque outro dia a gente fez uma palestra e eu comentei, se você perde as pernas num acidente qualquer, você usa uma cadeira de roda motorizada e você vai onde você quiser. Se você perde os braços, você coloca uma prótese e você movimenta do jeito que você quiser. Mas se a sua mente adoece, você não vai a lugar nenhum sem que alguém te puxe pelo braço. Então, a saúde mental, ela tem sido prioridade e as pessoas, aos poucos, estão descobrindo o verdadeiro valor. Então, só sucesso para as novas formandas que vão chegar aí no mercado de trabalho e vão enfrentar um público muito bacana, um público muito bom e, com certeza, vão brilhar. Vão brilhar muito. Obrigada.